Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 726 O túmulo de Abaque, o tirano. A montanha sagrada era cercada por uma densa floresta que estava coberta por uma névoa misteriosa. Um silêncio mórbido pairava sobre a área onde aparentemente não havia ninguém, até que uma silhueta silenciosa surgiu em alta velocidade disparando entre as árvores com uma agilidade impressionante. Essa silhueta era Nian. Depois que a Kickers United se restabeleceu e o perigo passou, ele confiou o comando a Gu Hai e partiu para cuidar de seus próprios assuntos. Nian não tinha interesse em supervisionar as burocracias de guildas. Além disso, não havia nenhuma ameaça às Kickers United por enquanto, então, mesmo se ele não estivesse lá, tudo ficaria bem. Nian atualmente possuía 4 peças do conjunto de Abaque, o tirano, o peitoral de couro, as luvas, a capa e a adaga. E também confirmou a localização de outras 2 peças. Uma estava na Montanha Sagrada e a outra estava em Yilderlock. Nian já havia viajado para Yilderlock anteriormente, mas voltou sem muito sucesso. Hoje ele definitivamente recuperaria a peça na Montanha Sagrada. Como esteve ocupado lidando com assuntos da guilda no mês anterior, não teve tempo livre para subir de nível e ainda estava apenas no nível 120. Então agora que tinha uma oportunidade para nivelar não deveria deixar passar. O conjunto de Abaque, o tirano possuía requisito de nível 180. Mas graças à medalha do grande profeta, que reduzia o requisito de nível de todos os equipamentos em 30, Nian poderia equipá-lo no nível 150. Com seus métodos de nivelamento, ele poderia alcançar esse requisito sem dificuldade alguma. Se Nian pudesse completar o conjunto de Abaque, o tirano, a qualidade de seu equipamento passaria por uma transformação impressionante. Então, no momento em que as circunstâncias o permitiram, se dirigiu à Montanha Sagrada para encontrar a peça que estava lá. Não demorou muito para que Nian chegasse ao local que havia marcado anteriormente, quando seguia Qin Ren e o necromante Vorderman. A pedra sagrada brilhava com uma luz brilhante e cintilante. É por aqui em algum lugar. Nian vasculhou a área em busca de quaisquer vestígios da peça do conjunto de Abaque, o tirano. Ele olhou meticulosamente sob cada rocha e até examinou as folhas individuais de grama que cresciam aqui. Contudo, não encontrou nada fora do comum. Depois de passar por um trecho da floresta especialmente denso, Nian chegou a uma clareira com rochas altas. Deslocando-se entre as rochas, ele chegou a uma fenda escondida na montanha. Nesse momento a pedra sagrada brilhou ainda mais intensamente, chegando até a ofuscar seus olhos. Olhando para dentro da fenda, Nian não conseguia ver nada além da escuridão. Era quase como se houvesse uma parede negra à sua frente. Ele não tinha ideia de para onde essa passagem levava. Nian entrou, passando pela fenda estreita. Depois de caminhar na escuridão por 15 minutos, a passagem finalmente começou a se alargar um pouco e até alguns raios de luz brilhavam ao longe. Enquanto Nian continuava avançando, subitamente foi envolvido por uma forte luz branca. O brilho intenso fez suas pupilas encolherem e só depois de um tempo que gradualmente recuperou a visão. Um som nítido de notificação soou. Você descobriu o campo de batalha ancestral. Nian observou os arredores. Era um local inexplicavelmente amplo. Ao seu redor intermináveis cordilheiras com uma vasta planície entre elas estendiam-se até o horizonte, cobrindo toda a área ao alcance de seus olhos. Poderia um lugar como esse realmente existir dentro da Montanha Sagrada? Nian lembrou que durante o clarão ofuscante de luz um momento atrás, sentiu vagamente o espaço se distorcendo ao seu redor. Provavelmente havia entrado em um mundo efêmero. O chão estava cheio de cadáveres espalhados por todos os lados, expostos ao ar livre e ao tempo ou meio enterrados na terra. Alguns haviam se decomposto deixando nada além de ossos, com as armaduras frouxamente ajustadas. Outros ainda tinham carne, músculos e inclusive armas quebradas saindo de seus corpos. Uma névoa vermelha como sangue pairava no céu. A planície aberta não tinha um único traço de vida, despertando um sentimento ruim em Nian. Sob a orientação da pedra sagrada, Nian avançou, embora não conseguisse ver o fim dessa vasta pastagem e não tivesse a menor ideia de onde isso o levaria. Depois de caminhar pelas planícies por meia hora, Nian avistou uma dúzia de magos em vestes negras ao longe, mas ele não estava nem um pouco preocupado quanto a se aproximar deles ou não. A essa altura, eram poucos os monstros capazes de ameaçá-lo. Nian ativou o stealth e se aproximou de um dos magos. Nesse momento um vento frio e sinistro passou por ele, lhe causando um frio na espinha. O mago olhou em sua direção fazendo com que o coração de Nian tremesse. Percebendo que algo estava errado, ele imediatamente se bufou com uma habilidade que aumentava sua camuflagem e recuou 2 passos. O rosto do mago estava escondido atrás das vestes negras. No entanto, os olhos frios sob o capuz eram tão afiados quanto lâminas. Seus olhos percorreram a localização de Nian, mas depois de não encontrar nada em comum, ele se virou e voltou a um estado passivo. Nian inspecionou o mago com transcendente insight. Cultista da escuridão, elite variante, nível 160. Era uma elite variante. Nian sabia o quão assustador elites e lordes variantes eram. Na linha do tempo anterior, quando nivelava com seus amigos, eles geralmente nunca encontravam problemas. Com suas habilidades, mesmo que sua técnica não estivesse no ápice, eles ainda eram meio decentes.
Uma elite comum servia de café da manhã para eles. No entanto, se não fossem cuidadosos e acabassem provocando uma elite variante, não encontrariam nada além da morte certa e absoluta. Mesmo uma elite variante de nível igual ao deles poderia facilmente eliminá-los. Sem mencionar monstros demonificados que eram muito mais perigosos. Foram muitas as vezes que morreram segundos depois de avistar um. Este lugar tinha mais de uma dúzia de cultistas da escuridão e todos eram elites variantes de nível 160. Ni Yan não se atreveu a agir precipitadamente e recuou com cuidado. Os cultistas da escuridão pareciam estar guardando alguma coisa. Ni Yan olhou atentamente e percebeu que logo atrás deles havia uma tumba. Atrás da lápide havia um túnel profundo que levava a sabe-se onde e era grande o suficiente para caber uma pessoa. Esses adeptos das trevas vagavam sem rumo, mas nunca se afastavam mais de 10 metros da tumba. Este lugar emitia uma vibração estranha. Ni Yan olhou para a pedra sagrada em sua bolsa. A julgar pelo seu brilho intenso, este tinha que ser o lugar. Sem dúvida, a peça do conjunto de Abaque, o tirano provavelmente está lá. Depois de observar as rotas de movimento dos cultistas da escuridão, Ni Yan ativou o anel pigmeu. Encolhendo para apenas um terço do seu tamanho original, ele ativou Shadow Waltz e correu para o túmulo como um leopardo ágil. Ni Yan manteve uma distância de pelo menos 1 metro entre todos os cultistas da escuridão, mesmo o menor erro faria com que fosse cercado por todos eles. Felizmente, os cultistas da escuridão não detectaram a presença de Ni Yan. Eles continuaram perambulando sem rumo. Wosh. Ni Yan pulou no túnel atrás da tumba, desaparecendo rapidamente. O túnel não era muito espaçoso. As pessoas comuns seriam forçadas a se agachar e engatinhar. No entanto, graças ao anel pigmeu, Ni Yan podia correr livremente pelo túnel. Clank. Um som estranho soou, e ao ouvi-lo, o coração de Ni Yan tremeu. Seu senso de perigo estava formigando. De repente, 3 lâminas de guilhotina caíram do teto do túnel. Se fosse atingido, seria certamente dividido em 4. Nesse momento de vida ou morte, Ni Yan deu um salto à frente. Com um ágil rolamento e o ganho temporário de velocidade dado por Gale Step, conseguiu sair do caminho das lâminas. Bang! 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 As 3 guilhotinas cortaram atrás de Ni Yan. As pontas afiadas das lâminas não o tocaram por muito pouco, fazendo com que seus cabelos se arrepiassem. Ni Yan conseguiu escapar das 3 guilhotinas parcialmente por causa de sua velocidade e parcialmente porque seu corpo havia diminuído de tamanho. Se houvesse qualquer outra pessoa no lugar dele, rastejando lentamente por esse túnel estreito, não haveria como escapar dessa armadilha. Depois de limpar o suor frio da testa, Ni Yan ficou ainda mais vigilante. O túnel estava cheio de inúmeras armadilhas. As flechas e facas voadoras que às vezes disparavam das paredes eram especialmente difíceis de defender. Ni Yan sofreu 2 ataques e foi infligido com veneno e sangramento. Se não tivesse trazido tantas poções consigo, definitivamente teria morrido. Felizmente, Ni Yan conseguiu preservar sua vida. Depois de percorrer 300 metros, ele entrou em uma sala de pedra com um enorme sarcófago fechado no centro. Ele examinou a face do sarcófago. Nela havia gravuras na língua ancestral. No entanto, a maioria delas estava muito gasta para ser legível. Ele conseguiu entender apenas algumas palavras, como Abaque e tirano. Vendo essas palavras, Ni Yan ficou pasmo. Ele não esperava que este lugar fosse o túmulo de Abaque. Dizia-se que, quando Abaque foi morto, seu corpo foi completamente destruído. Então, por que havia uma tumba aqui? Parado em frente ao sarcófago, Ni Yan respirou fundo. Já tinha tido um bom número de experiências com sarcófagos, e na maioria das vezes eles guardavam existências terrivelmente poderosas. Entretanto, não importa o que, Ni Yan não voltaria atrás agora, estava determinado a abrir o sarcófago. Ni Yan colocou força em seus braços e lentamente conseguiu empurrar a pesada tampa do sarcófago. Enquanto Ni Yan movia levemente a tampa, a sala inteira tremia. Flechas subitamente voaram das paredes como uma chuva torrencial. Ni Yan saltou às pressas do caminho e se protegeu com Dark Bright Barrier. Put. 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 Depois de apenas alguns hits, a barreira se quebrou em pedaços. Ni Yan abriu apressadamente a janela do recrutamento divino e chamou o paladino Lafos, que imediatamente protegeu os dois com Radiant Barrier de rank 16, ao mesmo tempo em que Ni Yan restaurava sua vida. Depois de 3 ondas de flechas, a sala de pedra finalmente se acalmou. Ni Yan deu um suspiro de alívio. Vendo todas as flechas no chão, ele ficou levemente atordoado. Mesmo se não houvesse monstros, essas armadilhas eram suficientes para destruir equipes inteiras. Ni Yan hesitou. Não sabia se havia mais armadilhas esperando por ele. No entanto, depois de chegar tão longe, se recusava a voltar de mãos vazias. Ni Yan continuou abrindo o sarcófago. Depois de mover a tampa um pouco mais, uma segunda armadilha foi acionada. Facas voaram dos 2 lados da sala. No momento em que estava prestes a ser atingido, Ni Yan disparou uma linha de teia no teto e se afastou, se agarrando ao teto enquanto facas passavam abaixo de si. O paladino Lafos, entretanto, não conseguiu sair do caminho a tempo e depois de ser atingido por mais de 30 facas voadoras, sua barreira se quebrou e ele foi morto no local.
Quando a sala finalmente se acalmou novamente, Nian pulou do teto. Olhando para o cadáver de Lafos no chão e depois para o sarcófago, seu coração se encheu de choque. Este sarcófago era apenas um objeto imóvel, mas parecia emitir uma poderosa intenção assassina. Se houvessem mais armadilhas, Nian não estava confiante em sobreviver a elas. Abrir esse sarcófago realmente não seria simples. Contudo, voltar de mãos vazias realmente não fazia seu estilo. Nian franziu as sobrancelhas e resmungou, percebendo que esse sarcófago iria lhe trazer muita dor de cabeça.